Dai, Belite, Antônio. Vamos ver se a Sheila já está por aqui. Bom tê-los aqui. A galera vai chegando. Para quem ainda não curtiu nossa página, peço que curtam e também compartilhe, né, se gostar das lives, para que a gente possa crescer esse canal, né, e contribuir com outras pessoas também que têm dúvidas ou questionamentos, às vezes até que não pode ir para uma terapia, não tem condições, enfim, possa se beneficiar desse bate-papo. A gente, para quem não sabe, a gente já tem live falando sobre dor, sofrimento, instabilidade emocional. A gente também falou sobre a primeira parte de relacionamentos conflituosos versus relacionamentos saudáveis. Esse é nosso segundo dia falando sobre esse assunto. Falamos também sobre você sabe o que veio fazer aqui na Terra, como otimizar a existência atual para evoluir. Esse também foi um tema bem legal que a gente fez. E o primeiro foi você tem medo de quê? Então, assim, a gente está com essas lives. Hoje a gente vai repetir a dose. Relacionamentos conflituosos vezes relações harmoniosas, relações saudáveis. Todos nós queremos, né? O nosso ser tem urgência na nossa alma de relações saudáveis, seja elas nas relações afetivas, amorosas, como das relações com os nossos familiares, as relações com os nossos amigos, as amizades de trabalho, né? No fundo, nosso ser, a gente anseia por relações saudáveis. Ele entrando. E aí, lindona, vou relembrar algumas coisas, se você puder contribuir com outras, de recordar. Falamos na semana passada sobre as relações hoje, elas estão se iniciando baseado no medo. Medo de amar, medo de ficar sozinho, medo da entrega, o medo de não conseguir se suprir, dentre outras questões, né? A maioria das pessoas ficam refém em algumas relações, né? Não consegue sair daquelas relações por essas questões, ou não consegue entrar nas relações de forma saudável e ficar nas relações de forma saudável. Outra questão que a gente falou, para quem não estava, era sobre a parte de paixão. A gente falou, a espiritualidade veio e trouxe que a gente passa por um ciclo da paixão, que são 2 anos, né? Um ciclo bioquímico bem interessante. Isso é uma estrutura do desenvolvimento, da evolução do ser humano, que é um processo fisiológico de reprodução da espécie humana. E depois é que a gente vai entrar, se a gente consegue passar por essa fase da paixão, é que a gente realmente vai entrar num ciclo de desenvolvimento do amor, né? Um amor mais construído. Outra coisa que a gente falou na live passada foi o complexo de deuses, né? Nós, como seres humanos, vivemos relações egoístas, onde acreditamos que somos deuses perfeitos, puros, únicos, e que o outro tem que sempre atender às nossas necessidades. A gente esquece de que o outro também tem as necessidades dele, né? Não enxergamos essas necessidades do nosso parceiro. Quando a gente acha que está enxergando, a gente o faz de forma distorcida, porque a gente se coloca ainda no estágio evolutivo, como a gente está de ser humano, a gente se coloca ainda no centro do universo. Só que aí a gente falou também, desfez um pouquinho dessa ilusão de que a gente não é o centro do universo, que olha só aonde você está nas relações, o que é que você está buscando nas relações, que tipo de insegurança você está trazendo para as relações, porque de fato, nós somos seres humanos imperfeitos, fragmentados, e não sabemos ao certo quem somos e quanto mais o que fomos em outras existências, trazendo de lá muito conteúdo de dor, muita cicatriz, muito sofrimento, e esse pacote todo vai para as relações atuais. Então, foi ressaltado que as relações são necessárias e que tem como intenção da gente nos vermos no outro, nos reconhecermos no outro, né? E é preciso ter lucidez para entender quem somos nós, o que precisamos e o que a gente quer nas relações para a gente. Então, não é necessariamente a gente vai pular de galho em galho, de relações em relações, sem que a gente vá reconhecer
primeiramente, quem sou eu? Não adianta a gente transferir, tem que se curar primeiro e não levar o lixo para as relações seguintes, ou seja, aquelas dores todas, aquelas questões todas, a gente vai pulando de relação e levando aquele monte de lixo. Cuida daquele lixo ali, deixa ele lá e vai para outra relação, mas cuidando. Foi o que eu lembrei. Fez o dever de casa direitinho, gente. Dever de casa direitinho. Resumiu bem. Para a gente poder dar essa amarrada no parte 1 e a gente iniciar a parte 2 hoje. Então, parte 2 eu deixo com você. Passa a bola, já fiz a minha parte. Tu sabe que eu já tinha esquecido metade das coisas que a gente tinha conversado semana passada. Tu não busca, ia ficar tudo por aí, né? Você já sabe, né? Já me conhecendo, ela sabe que como é que eu sou, que eu venho para cá, a gente participa com muita boa vontade, mas depois eu desligo. E aí eu só vou lembrar que a gente vai ter nosso encontro de novo, né, na véspera, no dia, e aí eu começo a entrar, né, na mesma frequência. Então, deixa eu só um pouquinho, já que você falou isso. Algumas pessoas me perguntaram essa semana assim, mas vem cá, qual é a formação de vocês? O que vocês Vocês falam dessas coisas? São as coisas às vezes diferentes, o modo de abordagem diferente. Mas como é que é isso? Quem são vocês? Quem que é Sheila? Quem que é Sheila Cupelo aí dentro dessa proposta que a gente colocou desse café terapia, desse bate-papo informal, né? E junto com a espiritualidade. O que é a Sheila Cupelo? Então, a Sheila terapia é ótima, né? A Sheila terapia. Sheila terapia foi Ave Maria. O que acontece? A gente sabe que a psicologia, ela é uma graduação, né? E a psicologia, ela tem todas as regras e formatações pelo conselho, né? Tem um conselho de ética, tem um conselho que rege todas as regras para você trabalhar com psicologia. E existe uma parte, né, que fala sobre energia, que fala sobre chakras, que fala sobre alma, que fala sobre várias coisas que a psicologia não aborda pelo fato de não ser comprovado cientificamente, porque ela só pode trabalhar com coisas que sejam medidas, pesadas, ou já provadas sobre a ética psicológica com fundamentos da faculdade, né, do conselho. Então, tem toda essa parte que ficou carente, né, que a gente precisou, não é que dar uma nova roupagem, não é isso, mas, na verdade, formatar também, porque precisa de ter um sindicato, precisa de ter, né, um órgão que seja representante dos profissionais. E aí se decidiu usar esse termo, terapeuta holístico, que engloba várias ferramentas, como o reiki, como os florais, como a terapia de vidas passadas e outras ferramentas, apometria, exatamente por nós não sermos psicólogos, né? Porque precisa ter regras para que funcione. Não pode simplesmente eu decido ser e vou ser. Você tem que estudar, fazer cursos qualificados, reconhecidos, né? Tem toda uma legislação para isso. Mas nós não somos psicólogos, né? Nunca nos intitulamos assim, porque você tem que fazer a graduação de 5 anos. É algo muito rico, diferente a outra experiência, né? Eu sou dentista mesmo, graduada, trabalho em odontologia ainda, mas desde 2010 estudo para psicologia e exerço a função de terapeuta holística há uns 5 anos. Entende? E o que a gente conversa é a nossa experimentação, a nossa experiência do produto desses 5, 6 anos de atendimento. E a gente começou a perceber que tudo muito que se repetia, né? E as pessoas melhoravam muito rápido em alguns aspectos, e a gente foi adaptando, e foram as conclusões que a gente chegou, junto com outros colegas também, né? E junto também, a gente pode deixar de falar, né, a Sheila em particular, ela tem uma sensibilidade muito aguçada, para quem não conhece ela, e ela tem uma interligação com amigos espirituais que têm essa pegada da psicologia, tem muito a nos ofertar e tem trazido muitos instrumentos, muitas informações que a gente entende que seja muito benéfico para a humanidade. E por isso que a gente não quis deixar esse conteúdo apenas no consultório para 1 ou 2 pessoas. E a gente está, com a colaboração deles, com o incentivo deles, a gente está trazendo também esse conhecimento
para a humanidade de uma forma geral, ampliando, né, esse set que é a psique humana. Por mais que a psicologia, a psiquiatria já tenha avançado bastante, ainda é um universo muito pouco explorado, né, como um todo, porque é muito complexo. Né? Então, é sempre salutar ter essa visão de uma outra instância. E vou falar um pouquinho de mim, tá? Também. Para tirar a dúvida das pessoas, eu faço também mais ou menos o mesmo percurso que a Sheila, né? Trabalhando como psicoterapeuta, já tem uns 5, 6 anos. Nos conhecemos num curso de psicoterapia reencarnacionista, vidas passadas, e fomos ali, juntamos elos e desenvolvemos projetos em grupo, que é um trabalho de terapia em grupo muito bacana que a gente faz, e dentre outros trabalhos que a gente faz em parceria, com captação psíquica e com essa visão do espírito imortal, né? Que a gente não só tem a instância do aqui e o agora, mas que a gente tem um passado, a gente tem informações pregressas que isso impactam nas nossas decisões, na nossa forma como a gente atua na vida atual. Né? Sim. Então, além de psicoterapeuta, que é um trabalho mais recente, eu antes já fui um pouco de tudo. Eu falo que a minha formação é mais variada possível, desde atriz, né? Formação em gestão de pessoa, marketing, fui diretora de uma empresa até 2011. E de 2013 para cá foi que eu entrei nessa busca. E aí, com isso, a gente veio se desenvolvendo, veio estudando, experimentando as mais diversas ferramentas para chegar no conteúdo que a gente está aqui hoje trabalhando com vocês. Mas vamos voltar, então, ao assunto dos relacionamentos. Sem deixar dúvidas de que não somos psicólogas. Exatamente. Vamos voltar ao nosso assunto, né? Posso buscar? Claro. Então, o que nós não podemos esquecer, tá? É que, primeiramente, para qualquer relacionamento, seja relacionamento mesmo de trabalho, relacionamento pessoal, relacionamento entre família, qualquer tipo de relacionamento, a espiritualidade pede para que a gente volte sempre para trás, sabe? Porque a gente sempre quer resposta, tipo resposta de pirona, sabe? Você toma, fica ótimo, mas você não tira a causa do problema, né? Você só para de sentir dor naquele momento. Nós não temos nada desse tipo. Nós acreditamos que tudo que nos cerca, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, quanto as coisas que nós temos que construir dentro dos relacionamentos, tem que ter base na sua alma, na sua experiência, no seu ser. E tudo começa de você, tá? Então, quando eles pedem para a gente começar do começo, é sempre olhar para si. Então, se você quer um relacionamento saudável em qualquer instância, você precisa fazer o quê? Precisa olhar, primeiramente, o que eu quero sobre esse relacionamento. O que eu estou procurando? Eu estou procurando um relacionamento pessoal? Dentro desse relacionamento, eu quero um namorado, eu quero um casamento, ou eu quero apenas um amigo para sair. E o que eu quero? Por que eu quero isso? Porque eu me sinto sozinha? Porque eu quero formar uma família? Né? Eu preciso de alguém para passar um tempo porque me sinto só, mas ainda não me vejo pronta para me relacionar? Então, primeiramente, você tem que olhar para a sua necessidade. Depois que você olhar para a sua necessidade, né? Não é assim que a gente faz em empresas? Eu primeiro tenho que ver o que me falta dentro da empresa para você ver o funcionário que você precisa, que é uma forma de relacionamento. Né? E é uma forma efetiva de resolver o problema. Esse que sempre ficam falando de efetividade, eles falam o tempo todo sobre ser efetivo e ter êxito nas suas coisas. E aí depois você vê se você tem um espaço na sua vida para caber essa pessoa. Se você está pronto para abrir mão de um tempo da sua vida para essa pessoa. Se você tem espaço na sua vida, por exemplo, você quer casar, mas você não quer parar de sair à noite, não quer parar de sair com outras pessoas. Não tem como.
entendeu? Não funciona. Uhum. Você precisa ter o espaço para que as coisas também aconteçam na sua vida. Como quando você procura um funcionário, tem que ter a vaga para essa pessoa ocupar, o espaço físico para essa pessoa ocupar, entendeu? Porque se ela não tiver como ocupar esse espaço, não tem como ter essa relação. Depois que você viu qual é o espaço que você tem na sua vida, para que esse relacionamento funcione, você tem que primeiro olhar e ver dentro desse espaço como a pessoa pode funcionar de forma efetiva. Né? Nossa, eu quero realmente uma pessoa que ela consiga me ver, que ela consiga estar comigo, que ela seja uma pessoa muito presente. Não, eu gosto de uma pessoa pouco presente, eu gosto de pessoa que fique pouco tempo. E tudo você vai imaginando e deixando espaço funcional para que as coisas aconteçam. Depois que você fizer isso, sim, você se abra para que as coisas aconteçam. Você se abra para as pessoas chegarem. E se você quiser fazer isso ao mesmo tempo, ok. Você pode fazer se você está com muita necessidade de se relacionar. Né? Porque a vida não para você. De repente chega uma pessoa na hora e você olha, não, eu quero tentar. Mas sempre olhando para dentro das suas dificuldades, suas necessidades, olhando para o espaço e não esquecendo que nós estamos falando de parceria de vida. A gente está falando de parceria de amigos, parcerias de trabalho. A gente fala em parceria, isso quer dizer direitos iguais, não quer dizer deveres iguais. A pessoa tem o mesmo direito de ter dúvidas, tem o mesmo direito de ter medo, tem o mesmo direito de errar, né? Porque a gente precisa construir uma relação, a gente precisa construir algo importante. E não existe simplesmente acontecer. As coisas são construídas com acertos e erros. Né? Eu conheço muita gente que descarta as pessoas. Nossa, a pessoa errou comigo, feio, mas ela nem parou para olhar por que errou, não parou para olhar qual foi a situação, não viu como ela é responsável por aquilo ou não. Ela simplesmente olha o outro, acusa o outro e descarta o outro. Em qualquer relação. Eu não sei se eu fui muito prolixa. Tem muita informação junto. Tá, não, tudo bem. Assim, olhando, né, para a sociedade de forma geral, os nossos amigos, os pacientes, enfim, a gente sempre está dizendo assim, não, tá difícil arrumar alguém para se relacionar de forma legal, tá difícil encontrar um parceiro, tá difícil não sei o quê. Então a gente está sempre colocando assim, as pessoas não são legais, as pessoas só querem, né, dar uma saidinha e etc e tal. Muitas das pessoas, e principalmente as mulheres hoje em dia, estão assim, né, vamos lá, vamos dar uma pegada lá e é sexo e tá beleza, e aí tá tudo certo. Imprime aí uma dificuldade que a sociedade hoje está nessa... Quando a gente fala da relação homem-mulher, não necessariamente precisa ser só da relação homem-mulher, né? A gente tem as mais diversas formas de se relacionar, mais diversas formas de amar. Mas nas relações em si, a dificuldade, parece que uma percepção de que a maior parte, né, tem medo, né, Sheila? Assim, eu Sim. já vou para a relação cheio de pricopó, cheio, tipo, vai doer. Vai me fazer sofrer. Então a gente já chega assim, cheio de armadura para conhecer, ou se não, você já se arma antes, vai para aquele movimento de pegação e etc e tal, já cheio de reticência, não quero me relacionar. Então a gente percebe muito assim esse perfil psicológico na geração atual, né? Você tem essa percepção também? Eu percebo isso não só no pessoal jovem, eu percebo isso em todo mundo. Sim. Em todo mundo. Pode ter a idade que for, quando procura relacionamento, tem mais ou menos a mesma postura. Eu fico muito preocupada com os decretos, sabe? Com as decisões de exclusão. Porque você, tentando achar um príncipe encantado ou uma princesa, você está sendo rígida, exclui muito. É como se você conseguisse fechar várias portas e, de repente, a pessoa que tinha que chegar era numa dessas portas.
Uhum. Entendeu? Quando a gente fala em relacionamento amoroso entre homem e mulher, as pessoas não conseguiram compreender ainda que a gente não está à procura de alguém, a gente está à procura de uma pessoa. E aí, quando a gente acha que é alguém, é como se você pegasse uma peça de quebra-cabeça tentando fazer com que encaixe no lugar que não tem que encaixar. Né? Quando você sabe que você está, na verdade, esperando alguém especial, você só não sabe quem é essa pessoa ainda, não tem nível de consciência, você permite que outras pessoas possam entrar no seu mundo, possam deixar a tua contribuição, né? De repente você tem que namorar aquela pessoa 6 meses, 1 ano, 2, e deixa que ela faça a partida dela suavemente. Então é como se sua vida fosse um mundo onde que as pessoas pudessem aportar, vivenciar as coisas boas, e quando terminarem essas histórias, elas possam ir. Até que chegue a pessoa certa e ela fique, porque é o lugar dela. Entende? Ou existem várias pessoas que precisam chegar em tempos determinados. Eu conheço pessoas que se relacionaram muito, muito bem com 4 pessoas ao longo da vida e tiveram lindas histórias de amores. Sim. E todas elas tiveram sucesso dentro da sua perspectiva. Entendeu? Só que a porque, gente... assim, o relacionamento, assim, minha visão é que é um local, uma instituição, né, que se faz, independente se tem um matrimônio né, social daqui, mas para um aprendizado mútuo. Só que a gente tem uma idealização dessa pessoa que vai chegar como se ele tivesse que ter todos os atributos que a gente idealiza sendo necessário. E, na verdade, é difícil você estar, no atual nível de evolução, né, de nós, seres humanos normais aqui, nos relacionar nesse nível de amor que é esse amor de total doação, que nos é colocado sendo como um amor incondicional, né? A gente está sempre nos relacionando com a condição de eu te amo se você me atender dessa forma. Então, assim, numa relação sempre de uma troca, mas não é uma troca de eu te dou e recebo, e é uma coisa equilibrada. É sempre assim, você tem que me dar, porque eu preciso, e aí se eu não tenho, ok, então não dá certo. Não dá certo, e sair com ele, sair com ela, e aí, olha, no primeiro embarra, aí, tipo, não dá certo, acabou. Não, outro. O que acontece é que a gente vai percebendo que isso vai dando um esvaziamento emocional, psicológico. Você passa a desacreditar de tudo, das relações, não quer mais se envolver, só quer sexo e beleza, tá tudo certo, é isso mesmo, porque é isso mesmo. Mas aí você não se relaciona, né? Aí você não se relaciona. Quando você faz troca de parceiros apenas sexuais, na verdade você só está trocando energia, está saciando o corpo, mas o coração não se sacia, a alma não se sacia. Quando você procura sexo, na verdade, você procura amor, afeto, carinho. Você não procura apenas a satisfação sexual. E normalmente nessas relações vazias, né, quando você apenas encontra para o momento sexual e depois você não se identifica mais com aquela parceria, você tem um vazio extremo depois, né? Que é a mesma compulsão que as pessoas têm para comida, que é a mesma compulsão que tem para bebida, compulsão para droga, o mesmo vazio, a mesma dor. Você só vai trocar. Na verdade, se você não olhar e começar do início, e olhar para onde e para quê, e qual fome que você tem, qual a necessidade, qual o motivo, você cai nas mesmas viciações de entorpecimento dos sentidos, seja ele qual for. Pode ser trabalho, mergulhar no trabalho, eu não penso em mais nada. Né? Eu faço exercício físico loucamente porque ele me supre de outra forma, né? Hormonalmente, em vez de afetivamente. Então, o ser humano ele se adapta, o ser humano sempre se adapta muito bem. O problema é que ele continua com a mesma necessidade. Né? Aí você fala assim, então você quer dizer que todos os relacionamentos são codependências, eu procuro o outro para suprir algo em mim? No momento evolutivo que a gente está, essa é a nossa realidade.
entendeu? Sim. E de repente esse ser que traz algo que te falta hoje, ele vai te ensinar a você se suprir dessa parte, e aí sim você vai ter uma vida sem codependência. E essa pessoa de repente vai te ensinar o que ele tem de melhor, que é o que te falta. E aí você Sim. aprendendo com ele, permitindo com que ele esteja o tempo todo com você nessa caminhada, ou o tempo que precise nessa caminhada, mas ele é aberto para aprender com você e você é aberto para aprender com ele. Esse é o X, é a parceria. A maioria Sim, das pessoas não sabem viver em parceria. verdade. E Sheila, me veio assim, né? Eu escuto muito, minha relação não deu certo. Mas como não deu certo, gente? A pessoa vive 10 anos, não deu certo como? Não deu certo. Caramba, você vive 2, 3 anos com a pessoa, você aprende com a pessoa, você toca com aquela pessoa, mais ou menos, vocês criam algo, enfim, troca, né? Tem uma vida, tem aprendizado. E a maior riqueza do relacionamento, seja ele de que esfera for, é o aprendizado. E aí me dá um treco quando a pessoa olha para mim e fala, minha relação não deu certo, por isso que eu não quero mais nada. Então é o que você fala, né? Que é a questão dos decretos. E aí, quando a gente fala nos decretos, a gente ativa parte de nós, né? Que a gente já aprendeu até com os amigos espirituais, a gente ativa parte de nós que não vai necessariamente colaborar com o nosso processo evolutivo. Porque a gente aprende através das relações, a gente aprende no fomentamento do amor, que a gente ainda não conhece na sua dimensão maior. A gente conhece ainda num patamar ainda muito pequeno ainda. Quando eu digo que, ok, eu não quero então mais me relacionar, significa dizer que eu não quero mais evoluir. Porque eu fico parada no tempo, não é isso? Sim, sim. Eu imagino que o processo da fisiologia espiritual para que a gente possa evoluir é feito em parceria porque fica mais fácil, entendeu? Você ter alguém para dividir realmente as experiências, tá? Como é mais fácil ter um bom amigo, que para mim, amigo verdadeiro, anjo sem asa na nossa vida, que chega para a gente dividir as experiências aqui, dividir as coisas boas e ruins, em muitos momentos, né? E essas divisões são tentativas de elaborar esse sentimento de amorosidade. Entendeu? Quantas vezes um amigo que você gosta muito, ele faz algo contra você que você não perdoaria mais de ninguém, mas daquela pessoa você perdoa. Então são ensaios, como um pequeno passarinho que sai do ninho, pequenos voos, ele consiga fazer esses movimentos, e por isso as relações precisam existir. E aí você me fala, poxa, mas tem que ser sempre tumultuada? Não precisa ser tumultuada desde que você consiga entender que não precisa brigar, porque para brigar precisa ter dois. Para brigar precisa ter dois. Se você recuar e perceber que o outro não está bem, e você tiver uma inteligência emocional para saber administrar isso, a relação já melhora. Entendeu? E se você percebe que não está funcionando, para que você vai brigar e insistir em ficar? Entendeu? Seja amoroso com aquele ser e deixe ele ir também. De repente, você não é mais a parceira dele desse momento e você está fechando espaço para ele encontrar outra pessoa que vai ser muito legal com ele e você vai deixar de encontrar uma pessoa muito legal para você. E mais importante, por que eu estou nessa relação? Além do ganho, que todo mundo tem um ganho para querer ficar, qualidade do sentimento que você tem para aquele ser. Você ainda tem amor por aquele ser, ou é posse, né? Ou é vaidade de não querer abrir mão, ou o que os outros vão pensar. Sim. Então você precisa questionar isso também, é muito importante, sabe? Porque se você realmente ama incondicionalmente não digo. Incondicionalmente estamos um pouco distante, né, amiga? Incondicionalmente está um pouco difícil. A humanidade não está nessa vibe ainda, né? A gente ainda está aprendendo essa... Eu trouxe aqui, Sheila, você pode ir falando, eu vou querer compartilhar com você, tem 2 parágrafos aqui de um livro que eu estava lendo,
que é justamente para a gente entender que esse amor que a gente está tentando aprender, que a gente tentando chegar, né, nesse amor incondicional. Sim. Por enquanto, é um amor condicional, né? Lucia, eu tô sentindo como se alguém que estivesse assistindo que está muito triste, mas desde o Então, início da live vem um sentimento de muita tristeza, de decepção, de depressão. Se a pessoa depois quiser conversar, chamar a gente, porque eu tô com uma tristeza tão grande no meu peito, uma tristeza, um desânimo, e alguém que está assistindo a live. Então, se essa pessoa depois quiser chamar em particular, a Lucia ou a mim, tá? Pode chamar para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma. É a primeira vez que sim. acontece isso. É a primeira vez que acontece isso. Eu senti essa tristeza tão grande agora. Sheila, a gente pode fazer lá, mas a gente pode fazer uma experiência aqui, tá? A gente pode concluir esse parágrafo e porque isso já me veio durante esses dias dessa possibilidade. Então, eu acho que bate, só confirmar que sua espiritualidade se é isso mesmo. Que é fazer... porque, assim, muita gente não entende como é que a gente trabalha, né? E uma das ferramentas que a gente usa é a captação psíquica. Eu não sei, aí você vê com eles se é possível. Sem identificar a pessoa, se a pessoa quiser identificar, ela pode se identificar. Ou não, tá? A Sheila não vai falar. É possível. Que é a gente poder explicar de forma prática como é que é essa ferramenta que a gente trabalha de captação psíquica. Que é isso que a Sheila está fazendo agora. Ela captou uma vibração, captou a energia de alguma pessoa que está em um processo de dor, de sofrimento. Que pode ser de alguma coisa da vida atual, mas como pode ser de uma existência, de uma personalidade que está no campo dela, interferindo o processo dela atual. Tá, Sheila? Sim. Vê aí com eles. Só fico preocupada que a gente só tem 20 minutos, né? Então a gente pode tentar fazer. Porque cai, né? A live cai, não é isso? Quando completa 1 hora. Você tem atendimento depois? Às 5? Já tem marcado? Tem 4h30. Depois eu vou estar liberada a partir de 5h30. Tá bom. Mas eu posso trazer o que eu estou sentindo, tá? Então traz, pronto. Eu tô sentindo a energia de uma pessoa extremamente desesperançosa. Desesperançosa de relacionamento, de sair e ver outras pessoas. Ela tem um vazio, uma tristeza muito grande. Ela fica muito tempo meditando e refletindo nos porquês. No porquê que ela passa por certas pessoas, por que ela sente como que as pessoas não conseguissem chegar perto dela. Ela deve estar no quadro depressivo, porque eu sinto como se as pessoas não conseguissem chegar perto da energia dela, da pessoa dela, acessar a ela. Ela vê o esforço que as pessoas fazem para chegar, falar com ela, mas é como se ela tivesse um espaço de vazio entre as pessoas, um isolamento. É como se ela ouvisse as pessoas de longe, sabe? Sentisse as pessoas de longe e o amor das pessoas não conseguem chegar até ela. Eu vejo sendo um motivo de uma vida anterior, onde ela sofre um processo de vida onde ela é denunciada, e eles não estão me trazendo detalhes aqui porque pode expor a pessoa, não tem necessidade, e ela recebe uma sentença de ser executada, mas em público. Então, quando ela vai andando, as pessoas jogam repolho, jogam folha, jogam tomate, jogam as coisas em cima dela, pedras, e ela, para conseguir passar por esse momento, ela simplesmente se isola psiquicamente de tudo, para ela conseguir sobreviver a isso. Então, é como se ela conseguisse fazer um bloqueio mental para que ela pudesse passar por esse caminho até chegar na parte onde tinha esqueci o nome agora, o executor da sentença, né? Que era a guilhotina. Guilhotina não, tem a parte de madeira onde ela bota a cabeça e a espada.
É um machado, né? Não é a guilhotina. E ela é uma mulher jovem nessa vida, ela é uma mulher jovem, muito pura, ela não tinha cometido nenhum pecado que pudesse levar a isso. Foi só problemas políticos e de herança, de dinheiro, e colocaram ela denunciaram ela com algo que ela não fez, que aparentemente é traição. E ela vai. Como ela tem a alma muito pura, ela vai tranquila, ela vai em paz. E a sensação que eu tenho é que à medida que ela vai chegando, ela fica mais amortecida, mas é como se ela parasse de ouvir as pessoas. E aí, quando ela chega na hora do martírio, ela sente como se fosse um gelo, sabe? Ela não sente dor, ela sente um frio da lâmina no machado, mas ela não sente dor. Dali ela já é resgatada, e acolhida pelos pais que já eram mortos. E dali eles saem imediatamente de lá, com outros amigos espirituais, imediatamente. Com muita pressa, para que ela não presenciasse mais nada. E perto de um lago, bem dentro no meio da floresta, mata fechada. Eles cuidam dela para depois levar para as regiões superiores. Mas eles trazem, né, que essa depressão dela, dessa vida, é por causa que ela estava vivenciando algo que provavelmente tem a ver com traição, ou não achar que passou por alguma coisa que não merecia, e isso disparou. E aí veio a depressão. Mas os sentimentos é muito interessante. É como se ela ouvisse as pessoas de longe e o amor das pessoas não chegassem até ela. Para tratamento, voltam por uma parte da vida, dessa vida que ela vivenciou, onde ela brinca num jardim cheio de flores e um chafariz com uma água muito fresca e com o pai e com a mãe, que é o momento mais feliz que ela traz nessa vida, onde ela consegue brincar com os irmãos, com o pai, onde estão todos vivos, bem, e com muita amorosidade em volta dela. Aí eles ancoram essa energia agora, para que traga essa lembrança dessa vida, trocando a informação. Tá? Se a pessoa depois quiser se identificar, a gente agradece. Mesmo que ela não esteja agora, nesse momento online, provavelmente ela vai assistir isso ao longo da semana. Tá? Sim. Agora eu já estou me sentindo bem melhor. Tá tudo em paz. Estava achando que tinha alguma interferência. Eu estava assim, gente, que eu tô esquisita hoje. Nossa, que energia é essa? Que coisa complicada. Eu comecei a ficar muito sem energia. Você deve ter percebido que tinha alguma coisa. Eu percebi sim. Gente, só, né, para a gente alinhar aqui, então, o que é que acontece? Para a gente entender o processo, né? Como é que é complicado, como é que é complexo a psique humana, né? Você imagina, alguém que está em processo de depressão, de angústia, de sofrimento, não necessariamente é de algo só que ela tenha vivenciado nessa vida. Apenas ela acionou através de uma vivência que foi parecida ou chegou próximo de algo, ou ela estava em contato no meio social de alguém que ela já possa ter vivenciado a energia, tá, gente? A energia de alguém, né, de algum ser que ela possa ter vivenciado em outra instância, lá no passado bem remoto dela, ela aciona essa personalidade, essa parte dela, de uma outra vivência, de uma outra vida, ela traz para o teu campo, ancora no teu campo e vive como se lá estivesse, com as mesmas sensações, as mesmas angústias. Então, através de um processo desse, que a gente chama de captação psíquica, na qual Sheila faz muito bem, a sensitiva, a terapeuta sensitiva, ela consegue perceber esses sentimentos, traz para ela e revivencia aquele processo, e a personalidade que estava ancorada nessa pessoa, ela vivencia paralelamente
no campo psíquico dela, toda essa vivência até o fim, até o desencarne dela. Ela para o plano espiritual, enfim. E como eles mesmos falaram, a forma de consertar isso, a forma de limpar essa energia é o quê? Ancorando essa mesma personalidade ao momento onde ela se senta feliz, harmonizada, com muito amor, dentro de um contexto social, dentro de relações amorosas. Isso é um caminho, tem diversos. Para cada um tem uma necessidade diferente. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Mas isso a gente só está trazendo isso para vocês entenderem o quão complexo são as relações humanas. O quão complexo é o processo evolutivo da humanidade e do indivíduo. Porque tem essa personalidade aqui da Lucy, mas ela carrega centenas de outras vidas e vivências, ou para quem não olha dessa forma, heranças genéticas que atrapalham muitas vezes o nosso desenrolar na vida atual. Isso é a sua vizinha que está aí? Latindo? Não, é lá fora. É do vizinho. Tá. Tá querendo participar. Sim. Então, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. Alguém, se tiver alguma dúvida desse processo, vai falando. Quanto tempo temos, Sheila? Só para a gente... Ó, no meu relógio aqui 15 são 13 minutos, né? São 13 para as 4. Sim. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. A gente parou lá onde? Já até perdi. A gente está falando sobre relacionamentos, né? Que a captação foi sobre relacionamentos também. Sim, Provavelmente uma traição, algo que fez ela parar de acreditar. Entendeu? Sim. Eu vou pegar aqui, eu não sei se foi alguém que perguntou, relacionamentos ruins são maldições hereditárias. A gente não chama de maldições, né? Porque maldição é dentro de uma cultura ainda muito difícil, está mudando muito isso, precisa mudar muito essa forma de enxergar os acontecimentos. Vamos dizer que são relações de causa e efeito. Se eu causo em um determinado tempo e espaço, né? Por exemplo, se eu causo nessa mesma vida, né? Eu causo algo que causa um dano psíquico, emocional em alguém, independente da relação, aquilo fica como se fosse uma dívida para comigo mesmo, né? Porque no meu cerne mesmo, como indivíduo imortal, eu tenho as informações do que é bom, do que não é bom, mas às vezes porque eu tenho uma tendência ainda muito egóica, o ego, que é uma função nossa de autoproteção, de autossobrevivência, ele muitas vezes ele toma a frente e a gente acomete, a gente reage, né, Sheila? De forma que danifica o outro, que agride o outro. Sim, né? sim. O pessoal bota a maldição como se fosse algo pesado, né? Como se fosse um castigo divino, né? Um castigo genético. Na verdade, os nossos corpos astrais, eles têm os arquivos de dados, né? Como se fosse um computador. E esses arquivos têm as nossas experiências passadas, tem as nossas experiências presentes dessa vida e tem dos nossos ancestrais, sim. E não é que é um determinismo, não, porque foi isso que precisava passar, não. A sua alma, que é um ser muito maior do que você tem consciência, porque a gente tem uma consciência do que a gente precisa passar, os nossos amigos espirituais, os nossos anjinhos de guarda também. E a gente vai nessa informação, nesse ficheiro e traz o que eu preciso para aprender algo sobre algo. Entende? É sempre assim. O que eu posso aprender sobre a empatia? Aí eu posso trazer uma informação lá atrás e pronto, eu posso trazer uma outra pessoa para viver isso comigo, ou um grupo, tá? E com isso, você vivenciar e aprender sobre empatia. Então nunca vai acontecer nada com você, nada, em hipótese nenhuma, se não for algo para aprendizado maior. Sim. Não existe castigo.
Deus Sim. não perde tempo para ficar castigando ninguém. Deus é um ser neutro, amoroso, cuidador, né? Pelas expressões que Jesus fala, o ser divino, ele é amor puro. Então, provavelmente, nós próprios sabemos o que precisamos e trazemos. É que nem você vai no mercado. Você não vai lá no mercado e compra o rancho, a comida que você precisa para a semana? A gente faz isso com as informações. Você já tem mais ou Sim. menos no seu espírito, ele sabe mais ou menos o que vai acontecer na próxima semana, o que você vai enfrentar no próximo mês, e ele vai buscando dentro dos arquivos específicos o que ele precisa, tanto de poder, tá, meu anjo, que a gente tem essa ancestralidade de poder também, quanto as experiências de aprendizado. Ele Uhum. pega tudo no arquivo. O que eu preciso para resolver, né? O que Uhum. eu posso e eu preciso viver. Só que a gente normalmente é teimoso, a gente não quer mudar. Aí fica Sim, batendo cabeça, sim. entendeu? E se lamentando. Esse é o X É. da questão. Então, assim, até o próprio medo de amar, né? Que é, para você ver, com essa experiência que você trouxe, você acaba, né, por uma questão ligada à traição, que é outra pergunta aqui, acho que a ausência de confiança por insegurança ou porque a pessoa traiu são barreiras mais comuns para dificuldades nas relações. Mas, assim, quem nunca traiu, né? No Sim, processo evolutivo da gente, se a gente vê como algo maior que não essa vida atual, você pode ser premano, se nessa vida aqui não. Não, porque você já aprendeu, provavelmente. sim, Ou porque você não está em um contexto, não foi criado um contexto para que você fosse, vamos dizer, passasse por aquela prova, né? Dificilmente, traição a gente tem cheio de contexto. Mas, enfim. Mas, sim, geralmente, quem tem essa harmonização consigo mesmo, ao ponto de optar por não trair numa relação, para desenvolver uma relação de confiança com o outro, provavelmente já adquiriu esse atributo, né, Sheila? Em sim, detrimento daquele que ainda, por insegurança, por não desejar se vincular porque tem medo, porque não acredita que pode ser feliz, porque tem muita culpa no inconsciente, ele acaba incorrendo em processos de traição porque está perdido dele mesmo, né? ou ele não passou por uma situação que é o limite dele da traição, né? Sim, Porque tem vezes que você pode trair um amigo, você pode trair no trabalho, você pode trair a confiança, é trair a confiança. O sim, trair a confiança, você pode fazer em várias escalas e com várias pessoas. Isso é um sim. aprendizado. E muitas pessoas que eu conheço falam assim: nossa, eu nunca imaginei que eu fosse trair, traiu. Aham, Então, e eu sei que aquela pessoa não é uma pessoa ruim. Tem sim, pessoas ruins, sim, que traem por prazer. A gente sabe. sim, E tem aqueles que traem porque acham que não tem nada demais. E tem sim, aqueles que não conseguiram apenas fazer, mesmo achando que era errado. sim. E também tem aquelas almas que a gente já teve boas relações em outras existências que se encontram aqui em outras configurações, mas desperta também, né? Assim como desperta, como foi o caso da vivência há pouco, desperta Sim, sentimentos ruins, né? Pode também disparar bons sentimentos, né, Sheila? Mas aí tu já está em outra sim, relação, já se programou para viver uma outra história, fica aquela confusão na cabeça do sim, indivíduo. sim. A espiritualidade lembra. Disseram que a gente pode trazer esse tema novamente semana que vem, tá? Se houver necessidade, porque não foi trabalhado tudo, mas porque Aham, era muito necessário fazer esse SOS, tá? sim, Era muito necessário. E eles pedem para a gente não esquecer que nós somos bebês na evolução. Nós estamos recém caminhando. Sabe aquele bebezinho de 10 meses que acha que sabe andar? Que vai se batendo em tudo? Nós somos isso. Então, que a gente esteja amoroso com a gente, cuidador, entendeu? Não seja tão inflexível com as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Perdoa mesmo, porque a maioria não sabe realmente do que está fazendo. Jesus foi muito sábio quando falou isso. Entende? É tão aliviante quando alguém desculpa a gente por um erro da gente, né? É tão sim, libertador quando alguém faz isso por nós.
Por que a gente não tenta fazer a mesma coisa pelo outro? Com certeza. Bom, eu me perdi, né? Porque eu já tinha aqui meio que o roteiro. A energia foi completamente diferente hoje. Por isso que eu falo, não faço roteiro para cá, porque eles que comandam, não tem jeito. Eles já usaram como SOS. Entendeu? Sim. Não existe tempo nem lugar para socorro. Não existe. Eles podem usar o que precisar. É que nem bombeiro. Sim. Tá vendo fogo, vai apagar onde está? Eu vou tentar, então, algumas frases aqui que eu tinha selecionado para a gente discutir, mas né, eu vou falar sobre o amor, que acho que é a base das relações, seja ela qual for. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesmo, em autodoação planificadora. Então, a gente fecha a nossa live com esses dizeres aí da nossa querida Joana de Ângeles. Maravilhosa, né? Beijo, Sheilota. Adorei. Estamos devendo. Episódio a próxima 3. A gente fala... Sim. É bom que não vai precisar fazer resumo, né? O pessoal já lembrou de tudo. A gente já vai pegando. Tá, gente? Tá bom. Episódio 3, então, beijo. sobre os relacionamentos. Beijo. Beijo. Tchau.